Tem sido quente o debate no Congresso em torno da reforma da Previdência. É o assunto desse primeiro semestre. Entre os parlamentares, muitos dizem que essa proposta enviada pelo governo federal é dura e estão tentando suavizar algumas regras. Vamos saber em que pé andam as discussões com Juliana Rosa. Juliana vai trazer uma entrevista exclusiva para a gente hoje. Juliana, o tema é sem dúvida nenhuma polêmico, a gente fala disso aqui toda hora. Ele mexe com a vida de todo mundo. Agora, se o assunto for mexido demais no Congresso, corre o risco da reforma ter o seu efeito anulado, né? Exatamente, Leilane. Boa noite para você, todo mundo que acompanha a edição das 6. A reforma da Previdência precisa ser feita para reduzir a dívida do Brasil ao longo dos próximos anos, né? Isso é fundamental e a gente tem que se esforçar para poder sair dessa crise histórica que todo mundo está sentindo ainda com força. Hoje o Brasil gasta 9 vezes mais com idosos do que com crianças e jovens, pelas contas do economista José Márcio Camargo. Então, é uma questão de escolha realmente impressionante. A gente precisa decidir onde a gente vai gastar. Tem alguns pontos que eu trouxe aqui, 3 pontos que são considerados aí fundamentais, o coração da reforma da Previdência aí pelos especialistas. Eu trouxe aqui para explicar aqui na edição das 6. Primeiro, idade mínima de 65 anos para todos os trabalhadores, homens, mulheres, regra de transição para homens, o governo propõe 50 anos ou mais. Para a mulher, 45 anos ou mais, pagariam então um pedágio, trabalhariam um pouco mais, mas fariam aposentadoria mais cedo do que 65 anos. E outra regra também considerada importante é impedir o acúmulo de benefícios, porque quem não conhece, né, você já ouviu falar de gente que recebe 2, 3, 4, até mais pensões acumuladas? Para você entender melhor a reforma da Previdência, a gente convidou aqui para falar ao vivo, na edição das 6, o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, o Marcelo Caetano, que está em Brasília, no nosso estúdio. Secretário, obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. É um tema polêmico, importante o senhor fazer essas explicações aqui para a gente. Primeiro, a gente sabe aí que a discussão está quente. Até onde o governo pode ceder? Olha, o Executivo, né, por meio do Presidente da República, encaminhou a proposta de emenda constitucional para o Congresso Nacional. Naturalmente que, como a gente vive em um ambiente democrático, agora o Congresso ele tem toda a soberania. Ele tem a soberania para indicar a velocidade da reforma, o tempo que ela vai ser discutida, e também a soberania para indicar o que se mantém e o que se altera. Agora, naturalmente que nós, do ponto de vista do Executivo, estamos mantendo um diálogo com o Congresso Nacional e o nosso desejo é ter uma reforma que, ao final de aprovada, seja o mais fiel possível à proposta original e também que consigamos tê-la aprovada até o final desse semestre. Secretário, eu queria fazer uma pergunta. Sim. Aqui para a gente, me param na rua, que é o seguinte: essa reforma é para todo mundo? Políticos, por exemplo, vão fazer também sacrifício? Outros segmentos que estão fazendo pressão no governo, eles também vão entrar aí nessa cota de sacrifício da reforma da Previdência? Com certeza. Um dos grandes nortes dessa reforma é a harmonização de regras entre servidores públicos e não servidores públicos, entre políticos e não políticos. Então, o meu caso, concretamente, eu sou um servidor público e as regras que passam a se aplicar a mim são as mesmas regras que passam a se aplicar a alguém que não é servidor público. Tem algumas pequenas diferenças, mas, enfim, a questão da idade, da regra da fórmula de cálculo, da regra de correção do benefício, passam a ser iguais. Agora, o que acontece também, isso é importante colocar, existem regras de transição, isso é importante ficar bem claro, tá? Que não vai mudar do dia para a noite, quer dizer, não é que logo após a reforma todo mundo vai se aposentar aos 65 anos, de modo algum. Quer dizer, o que acontece? Há regras de transição para aqueles homens que têm 50 anos ou mais de idade e aquelas mulheres que têm 45 anos ou mais de idade. Então, para esse grupo, não se aplicam essas regras de 65 anos de idade. O que vai se aplicar para esse grupo é um adicional do tempo de serviço que falta para essa pessoa se aposentar de acordo com as regras atuais. Mas, enfim, a pergunta que você fez, no que diz respeito à harmonização, sim, políticos, eles também estão envolvidos nessa reforma. Quer dizer,
passa os políticos a serem contribuintes do INSS. Né? Agora, claro que tem regras de transição no meio do caminho. Servidor público, não servidor público, as regras passam a ser iguais. Né? Agora que no meio do caminho existem regras de transição. Secretário, justamente a gente fala muito aqui que políticos, por exemplo, as pessoas querem fazer a contribuição, mas não querem sentir que estão fazendo sacrifício sozinhas, né? Então, os senadores, por exemplo, a gente já deu alguns exemplos aqui que podem se aposentar só com 8 anos no cargo. Isso, por exemplo, vai mudar com a reforma da Previdência? Sim, né? O que acontece? A gente tem que separar algumas coisas. Quem tem o direito adquirido, isso independentemente de ser político, servidor público ou estar no INSS, as regras ficam exatamente iguais. O que é direito adquirido? É aquela pessoa que já está por receber o benefício. Então, quem já está aposentado, nada muda, isso independentemente de ser político ou não político, de estar no regime próprio, estar no regime geral. Ou aquelas pessoas que mesmo, né, não tendo já requerido a sua aposentadoria, já completaram as condições de acesso ao benefício. Então, esse grupo do direito adquirido, quem já está aposentado, ou mesmo aquelas pessoas que não estando aposentadas já completaram as condições de acesso ao benefício, mas não requereram benefício, as condições para essas pessoas são iguais. O que acontece os políticos, eles vão passar a ter a mesma regra, né? Agora, cada parlamento, né, vai passar a estabelecer a sua regra de transição. Secretário, eu queria fazer uma pergunta. Boa noite para o senhor, obrigada pela participação. Antes da gente falar de tudo isso, tem uma questão básica. Os que criticam, os que são contra a reforma da Previdência, dizem que a Previdência não tem um déficit. O ministro insiste que tem um déficit, os técnicos falam num déficit. Essa é uma questão primordial. Tem ou não tem um déficit? Por que é tão difícil essa questão dos números? Sim, são duas questões importantes, né? A primeira é o ponto de partida e a segunda questão, independentemente do ponto de partida, para onde nós vamos. Deixa eu começar pela segunda questão. O Brasil, ele passa por um processo de envelhecimento populacional muito acentuado. A gente ainda é um país jovem, mas mesmo sendo ainda um país jovem, a gente passa por um processo de envelhecimento populacional bastante acelerado, em que o Brasil vai convergir para frente para uma estrutura demográfica europeia. Então, a pirâmide demográfica brasileira, claro que isso demora um pouco a acontecer, mas em décadas lá para frente vai ficar muito parecida com a pirâmide demográfica da Europa, mas não a pirâmide demográfica da Europa que existe hoje, mas a pirâmide demográfica da Europa que vai passar a existir lá na frente. Então, isso indica que, independentemente do ponto inicial em que nós estamos, há sim uma necessidade de reforma por conta dessa nova realidade demográfica. Tem cada vez mais idosos, cada vez mais gente por receber o benefício e vai ter, em contrapartida, cada vez menos pessoas para contribuir. Então, a dinâmica, o filme, o ponto de vista lá da frente já indica a necessidade de uma reforma da Previdência. Agora, independentemente da dinâmica do que vai acontecer lá para frente, a gente também tem uma questão a ser analisada, que é a questão do ponto de partida, do ponto inicial. Quando a gente está falando de Previdência, existem dois grandes regimes de Previdência. Existe o regime geral de Previdência Social, né, que basicamente, para simplificar, são as pensões, aposentadorias que são pagas pelo INSS. Né? No ano passado, o INSS somou um déficit de 150 bilhões de reais. Como que se calcula esse déficit do INSS? É a diferença daquilo que ele arrecadou de contribuição. Como é que vem a contribuição do INSS? Quem trabalha no setor privado, todo mês, quando pega o contra-cheque, vai ver lá um desconto da contribuição para o INSS. Então, o recolhimento dessas contribuições que as pessoas fazem, e os empregadores também fazem as contrapartidas deles. Então, se soma toda essa contribuição e se subtrai o que o INSS pagou em termos de aposentadorias e pensões, os benefícios previdenciários. Quando a gente faz essa diferença entre o que o INSS arrecadou de contribuições previdenciárias e o que se gastou com pagamento de aposentadorias e pensões, no ano de 2016, o déficit ficou na faixa de 150 bilhões de reais. Agora, não é só o INSS, há também o setor público, os regimes próprios de previdência. São os funcionários públicos que se aposentam com um regime diferenciado. Somente na União, se a gente for somar
o regime previdenciário dos civis e também as reservas e reformas, né, e pensões dos militares, a diferença entre o que se arrecadou de contribuição previdenciária e o que se pagou, né, de benefícios de aposentadorias e pensões dos civis, reservas, reformas e pensões dos militares, totalizou um valor de 77 bilhões de reais. Então, somente na União para o governo federal houve um volume de dispêndio que superou o volume de arrecadação no montante, se você for somar 150 bilhões com 77 bilhões, 227 bilhões de reais. Mas quando a gente considera a Previdência, não é só servidor público da União, também existe servidor público de estados e municípios. Então, o déficit ele foi ainda maior. Todo o déficit previdenciário, somando o regime geral de previdência e também os regimes próprios de previdência, e não só da União, mas estados e municípios, totalizou mais de 300 bilhões de reais no ano passado. Tá certo. Secretário, agradeço a sua participação ao vivo aqui na edição das 6. Eu sei que são muitas dúvidas ainda, mas eu agradeço o senhor a vir colaborar um pouco aqui com esse tema tão importante aí para o nosso país. Muito obrigada, Leilane. A gente se despede e agradece, então, aqui do secretário. Muitas dúvidas ainda, mas é uma reforma que que não dá para ser ignorada, né? É o nosso maior gasto público. Para a gente crescer, precisa atacar isso, né? Sim, sem dúvida nenhuma, Cristiana. O que o secretário Marcelo Caetano deixou absolutamente claro, foi muito simples de compreender todas as explicações que ele deu. Secretário Marcelo Caetano, muito obrigada. Juliana Rosa, muito obrigada, como sempre.